Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Confirmada a 5ª morte devido às enchentes. A vítima é uma idosa de Eldorado do Sul. Pelo menos 158 municípios foram atingidos pelas cheias dos rios. O governo do estado anunciou um repasse de verba para os locais que estão em situação de emergência ou calamidade pública. O Lago Guaíba está em constante elevação no Cais Mauá. Hoje pela manhã marcava 3,45 na régua. Febre amarela volta a preocupar autoridades de saúde. 5 macacos morreram devido à doença. É agora no Ubra Notícias. Atenção para quem utiliza os serviços da Transurb. Devido aos alagamentos da via entre as estações São Pedro e Farrapos, os trens estão circulando somente entre a Farrapos e Novo Hamburgo. As estações Mercado, Rodoviária e São Pedro estão fechadas. Serviços de ônibus estão sendo prestados emergencialmente pela EPTC. Eles não possuem nenhum custo aos usuários. As passagens são pagas pela Transurb. As cidades gaúchas contabilizam os prejuízos causados pelas chuvas. Pelo menos 158 municípios foram atingidos. O governo do estado anunciou um repasse de verba para os locais que estão em situação de emergência ou calamidade pública. As imagens mostram parte da destruição causada pela força da água no Vale do Taquari. Casas, ruas foram arrancadas após o rio Taquari ter voltado a subir no último final de semana. Mussum, mais uma vez, foi a cidade mais atingida. A estimativa da prefeitura é que 70% do município tenha sido afetado. Desta vez, ruas ficaram inacessíveis e serviços essenciais e aulas precisaram ser suspensos. Os locais atingidos ainda enfrentam problemas no abastecimento de energia elétrica e de água e permanecem sem sinal de internet desde sábado. Agora a gente passa por uma etapa de restabelecimento que envolve desobstrução de vias, restabelecimento da energia. Estamos acompanhando junto às concessionárias de energia e de saneamento, a religação da energia e da retomada do abastecimento da água. E junto dos prefeitos aqui, buscando as informações das suas demandas mais urgentes, para que nós possamos disponibilizar recursos e equipamentos para fazer também limpeza de vias, conserto de estradas que ficaram comprometidas. Em São Sebastião do Caí, a água do rio Caí alcançou 16 metros, causando estragos até mesmo no centro da cidade. De acordo com a prefeitura, essa é a maior tragédia enfrentada pelo município nos últimos anos. O nível do rio estava em 10 metros hoje pela manhã e está baixando. Mas ainda há 183 famílias em 5 abrigos disponibilizados na cidade. Além das pessoas abrigadas, os demais moradores e comerciantes também foram muito atingidos. Alguns estavam em casa de parentes e amigos e começaram a voltar para as residências. Prédios públicos também foram atingidos. Hoje, um mutirão de limpeza foi iniciado. Então, nós pedimos a colaboração de todos, que tenham paciência, que nós chegaremos em cada uma das residências para limpar os móveis, os objetos que foram dispensados e que estão nas ruas. E também precisamos muito da colaboração de todos para que evitem o fluxo de trânsito nessas ruas que as equipes da prefeitura estão trabalhando na limpeza. A movimentação de veículos atrapalha muito o movimento das nossas máquinas, tombadeiras, e para isso, então, nós pedimos a colaboração de todos vocês. A prefeitura pede por doação de itens como produtos de higiene, limpeza, cestas básicas, colchões, roupas e móveis. Os donativos básicos podem ser entregues no salão paroquial da Igreja São Sebastião, no centro da cidade, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrega de móveis e colchões deve ser feita na Rua Pinheiro Machado, número 625. Também foi criado o Pix oficial para doação. A chave é o CNPJ 88370879
1000 invertido 04. O governador Eduardo Leite visitou algumas cidades atingidas e informou a liberação de verba para os municípios em situação de emergência e calamidade pública. E nós vamos então disponibilizar rapidamente para os municípios, aqueles que estão em situação de emergência, R$400 mil, para aqueles em situação de calamidade, R$600 mil. Devemos reforçar esses recursos, naqueles municípios que já tinham enfrentado episódios de eventos climáticos lá em setembro, né, ou nas últimas semanas. Vamos passar um recurso adicional, ainda estamos definindo qual será esse valor, para que eles possam ter a capacidade de contratar maquinário, combustível, horas extras de servidores que vão ser necessários nesse momento para poder restabelecer o quanto antes a ordem nos seus municípios, a normalidade mínima e, paralelamente, identificar as demandas na área da saúde, da educação, em que nós também vamos buscar interferir aí para poder restabelecer a normalidade da vida dessas cidades. De acordo com a Defesa Civil, os eventos climáticos da última semana contabilizam 5 mortes, 158 municípios atingidos, 63 pessoas feridas, além de 41 bloqueios totais ou parciais em rodovias estaduais. Em entrevista coletiva, Leite reconheceu que é preciso aprimorar os sistemas de alerta contra desastres. A gente vai intensificando o sistema de monitoramento com as ferramentas que a gente tem e estamos em processo de contratação de estudos de hidrodinâmica e hidráulica sobre o rio Taquari e sobre outras áreas críticas no estado, para podermos ter mecanismos mais precisos ainda, né, utilizando todas as tecnologias disponíveis, mas isso não significa que a gente não tenha hoje um sistema que nos garanta ter um mínimo aí de condição de alerta, como é o que a gente já está fazendo. Uma idosa de 67 anos foi encontrada morta em casa na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu na segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros da região, a residência da vítima foi inundada em decorrência da enchente que atinge a cidade desde o fim de semana. Conforme os profissionais do resgate que foram chamados pelo filho da vítima, o corpo da idosa estava submerso na água e foi retirado para reanimação, que não teve sucesso. A informação também foi confirmada pelo governador do estado, Eduardo Leite. Essa é a 5ª morte confirmada devido às enchentes. O Lago Guaíba está em constante elevação no Cais Mauá. Hoje, pela manhã, marcava 3,45 na régua, 45 centímetros acima da cota de inundação. A marca atingida pelo lago é a mais alta desde 1941, quando a capital enfrentou uma enchente histórica que elevou o Guaíba a 4,75 metros. Desta vez, as comportas de proteção contra enchente foram fechadas de forma preventiva, mas devido à força da água, a comporta número 13 do Cais Mauá apresentou falha, situação que causou alagamentos no 4º distrito. A orientação é para a população minimizar os deslocamentos na região até o recuo do Guaíba. Uma embarcação do catamarã colidiu com o muro do Cais Mauá após ser levada pela correnteza. No momento do acidente, não tinha passageiros a bordo. A embarcação precisou ser rebocada, mas sofreu avarias e foi levada para reparos. Na região das ilhas, o Guaíba está acima da cota de inundação. Diversas famílias precisaram ser levadas para abrigos. 134 acolhimentos foram feitos no ginásio do DEMAB. Hoje, pela manhã, o prefeito Sebastião Melo convocou uma reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços. Melo informou que vai decretar situação de emergência. A medida é para viabilizar o recurso para a capital minimizar os impactos causados pela cheia do Guaíba. As escolas agrícolas do estado e os órgãos de segurança receberam novos equipamentos nesta semana que foram entregues pelo governo do estado. Com o objetivo de qualificar a infraestrutura tecnológica da educação profissional do Rio Grande do Sul e também fortalecer os equipamentos das forças de segurança, o governo do estado entregou esta semana novos equipamentos para as instituições. Dentre os materiais investidos estão 8 tratores, que vão ajudar no preparo do solo para as plantações de verão e inverno, e 7 ultrassons veterinários, que auxiliam no acompanhamento de gestação de bovinos, partos e ecografias. Já a Segurança Pública recebeu 30 viaturas novas. 11 vão ser destinadas para a Brigada Militar, 16 para a Polícia Civil e 3 para o Corpo de Bombeiros.
16 cidades gaúchas foram contempladas com os veículos. A educação, acho que é inequívoco, um dos grandes pilares, né, de um governo, deve ser de qualquer governo, e é deste nosso mandato também uma medida, uma ação prioritária de expansão do ensino em tempo integral, da qualificação das nossas escolas e da qualificação também das nossas escolas técnicas, e aqui nos referimos às nossas escolas técnicas agrícolas, que recebem esse apoio importante da bancada federal com esses novos equipamentos, com os tratores, concluindo, né, um programa de investimentos com apoio da bancada federal, que soma aí mais de 30 milhões de reais em equipamentos e viaturas, tratores, para qualificar a estrutura das nossas escolas técnicas agrícolas. E nós somos muito gratos à nossa bancada federal por isso. Os investimentos dos novos equipamentos e viaturas foi de 12 milhões e 100 mil reais. A cerimônia de entrega aconteceu em Porto Alegre. Agora tem um recado da cidade de Canoas. Atenção, comunidade do bairro Matias Velho. É a sua vez de ajudar a Prefeitura a definir as prioridades para Canoas. Hoje acontece na região a plenária do Orçamento Participativo. O evento ocorre na EMF Professor Tiago Wurt, na Avenida Rio Grande do Sul, a partir das 7 da noite. Não deixe de participar e eleger a obra prioritária da sua região. As autoridades de saúde do estado estão em alerta por causa de uma nova circulação da febre amarela em macacos. Foram confirmadas 5 mortes por conta da doença. A confirmação da morte dos 5 macacos por febre amarela foi confirmada esta semana pela Secretaria Estadual da Saúde. Por causa disso, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde emitiu um alerta para a circulação do vírus da doença no Rio Grande do Sul. As amostras foram coletadas em outubro deste ano, de bugios que foram encontrados mortos em Riozinho, Três Coroas, Santo Antônio das Missões e São Borja. Elas foram analisadas em um laboratório. Em janeiro e junho, outros 2 casos já tinham sido confirmados no estado, nas cidades de Caxias do Sul e Santo Antônio das Missões. Com isso, o número total de macacos mortos pela doença este ano chega a 7. Através do site oficial da Secretaria Estadual da Saúde, foi salientado que os animais não são os responsáveis pela transmissão da doença aos humanos e, pelo contrário, são essenciais pois servem de alerta ao indicar a presença do vírus numa região. Além disso, é importante a população seguir algumas orientações para evitar o contágio da doença. Entre elas estão a vacinação, a cautela em acessar áreas de mata nas cidades onde os animais foram encontrados, usar repelente e, se caso for achado bugios mortos, ligar para o 150. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, que possui uma evolução repentina e gravidade variável. Os principais sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos. A transmissão acontece através de mosquitos que possuem o vírus. Além disso, existem 2 ciclos de transmissão: o silvestre, que ocorre em áreas rurais ou nas florestas, e o urbano. Para a proteção contra a doença, já existe uma vacina que é disponibilizada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. As crianças precisam tomar a primeira dose aos 9 meses e depois um reforço aos 4 anos. A dose única é feita entre os 5 aos 59 anos. O Ubra Notícias fica por aqui. Mais informações do Brasil e do mundo você acompanha logo mais às 9 da noite no Jornal da Cultura. Fique agora com o programa Poder RS. Boa noite.